Seguinte, o novo tio Paulo. Camila Busnardo, você viu o novo tio Paulo? O novo caso? É cada história. De tédio a gente não morre nesse país. Eu vou contar, para o que você está fazendo, você que está chegando agora, já chegou em boa hora. Não é coincidência não, você já chegou chegando. Vamos lá. O novo tio Paulo se chama Dário. Ele tem filhos e os filhos foram presos. Os filhos deste homem foram presos em flagrante por manter o corpo do pai há 6 meses dentro de casa. Só para seguir recebendo os benefícios do senhor de 88 anos. Ainda, a polícia está investigando agora, parece que fizeram um empréstimo, parece que abriram contas, cartões, compraram um monte de coisa. A vida melhorou nos últimos meses. Aí os vizinhos falaram, peraí, a vida deles melhora e cadê o Dário? O Dário sumiu. Por que estão falando que é o novo tio Paulo? Porque a polícia chegou lá e encontrou o seu Dário na cama, deitado. Só o esqueleto praticamente, 6 meses. Eles ainda criaram um sistema para não ficar cheirando. Vedaram tudo. Olha, a denúncia foi feita por vizinhos. Esse é um dos principais assuntos. A denúncia foi feita por vizinhos que falam que não encontravam o seu Dário há vários meses. Os filhos foram presos. Momento da prisão. Ó, ela ali. Não sai. A senhora está presa pelo homicídio do seu pai. Você está presa pelo homicídio do seu pai, disse o policial. A senhora estão presos pelo homicídio do seu pai. Ó, o corpo dele estava ali na cama. Eles foram presos. Ó. Muita safadeza. Covarde. Isso aí era pra pegar o dinheiro do pai. Essa mulher é professora, tá? A filha do seu Dário. Covarde, agora vocês vão morrer na cadeia, seus covardes. Ó, os vizinhos estão bravos, ó. Seus lixo humanos. Olha que loucura. Vai morrer na cadeia, seu covarde. Aí o filho falou que passou mal. Saiu de ambulância, foi levado pro hospital, ó. Canibal. Ele não passa mal com o pai morto, ele não passa mal com o mau cheiro, ele não passa mal com esse absurdo, mas quando a polícia chega, ele passa mal. Aí ele passa mal. Bom, os 2 filhos do seu Dário foram presos por ocultação de cadáver, só que a polícia ainda apura as circunstâncias da morte. A polícia quer saber se ele morreu de morte morrida, se ele morreu naturalmente, ou se os filhos mataram ele para ficar com a grana. Agora, quer ver um detalhe? Você tá vendo essa fotografia? O seu Dário tá ali, o corpo dele tá ali. Não vamos mostrar porque é uma imagem muito forte. Tem uma cama ao lado. Aquela senhora que foi presa dormia naquela cama. Como é que a pessoa consegue, minha gente? Me embrulha o estômago só de falar. A investigação aponta que os irmãos mantinham o corpo do pai no interior dessa casa. Chegaram a colocar o corpo num lugar, sentadinho no sofá ali, pro pessoal da rua ver. Sabe, nos fundos ali, o pessoal olha e falou, o seu Dário tá ali, mas ele não tá mais conversando com a gente. Ih, tá metido, hein? Para enganar os vizinhos. Só que os vizinhos acharam estranho, porque o seu Dário era tão bacaninha, ele vinha na porta conversar com todo mundo. E eles faziam isso para os vizinhos acharem que ele estava por ali. Eu vou contar uma história para você que você não vai acreditar. O cadáver do seu Dário, do novo tio Paulo, estava em avançado estado de esqueletização. Já tinha passado daquela rigidez cadavérica. Olha que loucura. Não é nem mais decomposição, é esqueletização. A vítima foi identificada como Dário, 88 anos. Os filhos foram identificados como Tânia e Marcelo. Eles foram autuados em flagrante. A polícia ainda apura as causas da morte, mas a principal hipótese é que os filhos mantiveram o corpo do pai ali para continuar recebendo benefícios financeiros que eram do idoso. Abriram contas. A polícia investiga se eles pegaram empréstimos. A polícia investiga agora como o seu Dário morreu. A polícia está em contato com o banco, checando se, além da aposentadoria, os filhos fizeram esses empréstimos em nome do pai morto, que seria um outro crime. A Tuane Dossares, a nossa repórter, está ao vivo, lá no Rio de Janeiro, na frente da casa. Eu queria saber
a comoção dos vizinhos, como é que está a situação aí neste momento e os filhos? Eles estão ainda no hospital, já foram para a delegacia. Conta tudo pra gente, Tuane. Boa tarde para você. Oi, Gotino, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Esse senhor, a gente já tem até a identificação completa dele, Gotino, é o seu Dário Antônio Rafael de Otávio, um senhor italiano de 88 anos que há pelo menos 40 morava nesta casa, aqui ó, que está atrás de mim. Vocês estão vendo aqui esse muro cinza, chapiscado com um portão branco? Era aqui que o seu Dário morava há pelo menos 40 anos. Foi aqui em que ele foi casado, né, com a mãe desses dois filhos que foram presos, a Tânia e o Marcelo. E foi aqui, inclusive, que ele criou essas duas pessoas, né, que é até difícil da gente imaginar que um filho teria coragem de fazer isso com o pai. Para a gente tentar entender um pouco sobre a estrutura desse imóvel, eu vou pedir para o Edilson, nosso repórter cinematográfico, chegar um pouco mais para cá e ver se eu consigo mostrar um pouco para vocês. Aqui é a entrada da casa, a gente consegue ver uma primeira parte da casa, mas, gente, essa casa ela tem 4 andares. Então, atrás dessa primeira pavimentação aqui, tem outra parte mais ao fundo. E é por isso que o cheiro não incomodava tanto a vizinhança. O que a gente sabe é que o seu Dário estava escondido há pelo menos 6 meses, mas os vizinhos garantem que não viam ele já há muito mais tempo do que 6 meses. Ele estava escondido num quarto desse quarto andar, lá na parte dos fundos da casa. E, Gotino, você falou também uma informação que é a coisa que mais me chocou. O corpo do seu Dário, ele estava vestindo, né, ali ainda uma roupinha, deitado em cima de uma cama de solteiro, nesse cômodo que tinha 2 camas de solteiro. E ao que tudo indica, pelo que a Polícia Civil conseguiu apurar até o momento, a Tânia, a filha dele, dormia no mesmo cômodo, no mesmo quarto, na cama, ao lado, com o pai dela ali, deitado, já morto, entrando em estado de decomposição, esqueletização, né? E ainda assim, né, ela dormia ali. Uma coisa até que chamou a atenção da polícia para eles acreditarem que a Tânia, de fato, dormia ali junto com o pai, é porque do lado da cama tinha resto de comida, e comida que parecia ali ter sido preparada, né, ter sido consumida recentemente. Então, por isso que eles acham, né, com toda a certeza, de que a Tânia dormia ao lado da cama do pai. Tudo isso, ao que tudo indica, para eles conseguirem usufruir de benefícios financeiros do seu Dário. O seu Dário, com 88 anos, a gente já acredita que pelo menos aposentado ele era. Mas os agentes aqui da delegacia da Ilha do Governador, bairro onde esse crime aconteceu, aqui na zona norte do Rio de Janeiro, estão entrando em contato com agências bancárias, inclusive com o próprio sistema do INSS, para saber de quanto era essa aposentadoria do seu Dário, se ele tinha, né, algum tipo de outro benefício, se ele recebia alguma coisa, se ele já tinha poupado algum tipo de dinheiro ao longo da vida e recebia algum tipo de rendimento. Tudo isso está sendo investigado neste momento, Gotino, na delegacia da Ilha do Governador, que fica a poucos metros, aqui a poucos minutos aqui da casa dessa família, onde esse crime macabro, a gente pode dizer que é macabro, realmente aconteceu, porque eu acho realmente muito impressionante uma filha conseguir dormir por mais de 6 meses com o cadáver do seu pai ali do lado. A gente ainda não consegue entender muito a participação do Marcelo nesse crime. Fato é que ele não dormia no mesmo cômodo, mas assim como a irmã, ele convivia nessa mesma casa, ele morava aqui junto com o pai e a irmã e sabia perfeitamente que o pai dele estava morto, largado aqui em um dos cômodos do 4º andar, bem nos fundos. A polícia conseguiu identificar ainda também, Gotino, que para tentar disfarçar aqui, né, para não chamar a atenção dos vizinhos, o que eles fizeram? Eles vedaram muito bem janelas,
portas, tiveram a preocupação do corpo estar num andar ainda mais lá para cima, num local mais escondido. Para quê? Para que os vizinhos justamente não vissem nenhum tipo de movimentação estranha, Gotino. Tuane, vou fazer o seguinte, a nossa repórter está lá na porta, vê se você consegue a foto do seu Dário, o italiano, que estava morto há 6 meses e não deram um enterro digno para esse homem. Ele tinha uma boa casa, uma casa de 4 andares, uma boa propriedade. Ela não está reformada, mas é uma boa estrutura, uma casa antiga, ó. Essa casa aí deve ter sido uma das casas mais bonitas da rua nos anos 60, anos 70. Ela só não passou por uma modernização. Mas é uma propriedade, olha só, com várias construções. O que eu quero dizer para você que está me assistindo agora, esse caso é chocante. Eu estou pedindo para a nossa repórter ver se a gente consegue a fotografia desse senhor para a gente ver, para a gente mostrar. Esse homem morreu. Como é que é? O Luiz Amatar, meu editor-chefe, falou, Gotino, daqui a pouco o delegado vai estar com a gente. O delegado vai falar. É isso mesmo, Zazá? Que loucura. O delegado vai estar com a gente daqui a pouco, assim que eu tiver o sinal aqui eu já vou chamar. O filho teria matado o pai. A professora chegou, falou, meu Deus, meu pai morreu. O filho falou, não mexe nele, que ele é nosso, a gente não vai fazer nada porque eu quero continuar recebendo os benefícios. Essa é a informação que chegou. E aí, o filho do seu Dário teria colocado essa mulher em cárcere, prendido a professora, a irmã dele, na casa, não deixou ela sair até convencê-la do plano dele de ficar recebendo o benefício, de fazer empréstimos, de levantar valores em nome de uma pessoa morta que não vai pagar e não vai recair sobre eles. Ele pensava dessa maneira. E esse homem estaria dentro da casa morto há 6 meses. Então, fique atento, porque daqui a pouco o delegado vai falar, a nossa repórter que está lá na porta vai entrar ao vivo novamente. Por que eu estou interrompendo essa transmissão agora? O Guastelli se acompanhou de perto, quer falar aqui rapidinho, porque eu estou recebendo um chamado ao vivo lá de Ribeirão Preto. Guastelli, esse é um caso que ainda vai ter muitos desdobramentos. Vai ter muitos desdobramentos, por quê? Porque a perícia, né, o corpo foi para o IML e aí é importante o laudo necroscópico, que vai dizer a causa-morte, se morte natural ou crime. Caso jamais visto no Brasil. Jamais visto, primeira vez que eu estou vendo aqui. Olha aí, um caso jamais visto em nosso país. Filhos que ficam com o corpo do pai por mais de 6 meses com um único objetivo: receber os benefícios, ganhar dinheiro, para não ter que trabalhar. Olha o momento da prisão, ó. Olha o momento da prisão dos dois. Eu quero a foto deles também, viu? Tô pedindo aqui pra Natália, pro Calas, pra nossa direção aqui. Vamos atrás das fotos, quero mostrar esses filhos. Que filhos são esses, hein? Ó, a senhora até que dá pra ver, ó, mas o cara não deu. Não sai! Não sai! A senhora está presa pelo homicídio do seu pai. A senhora e o seu Marcelo estão presos pelo homicídio do seu pai. Olha lá, ela já tá jogando pra cima do irmão, a professora.